Você já teve alguma dificuldade em saber qual era a versão final de um determinado arquivo em uma pasta ou um sistema de armazenamento em nuvem? Por exemplo, você já passou pelo cenário de ter um arquivo que você havia finalizado ele, mas quando você entra, alguém alterou aquele arquivo e você descobre na hora de fazer a entrega para o cliente? Esse é um dos problemas que eu vejo acontecer muito em empresas de projeto, engenharia, desenvolvimento de software. E, coincidentemente, isso aconteceu em um cliente nosso que usava o Office 365. Inclusive, eu descobri dessa dificuldade dele em um determinado departamento que a gente ainda não tinha entrado, porque ele veio me perguntar se eu tinha um GED para sugerir. Um GED é um sistema de gestão eletrônica de documentos. É aquele tipo de sistema que gerencia versão, o último que fez atualização, o último que fez download, faz aprovação dentro dele, registra assinatura de aprovação, controla downloads e disponibilidade daquele arquivo para clientes. São sistemas extremamente robustos e, em alguns casos, eu vou destacando aqui, em alguns casos é essencial ter um GED. O SharePoint, ele pode substituir o GED em alguns cenários, sim, e é o que eu quero mostrar nesse vídeo, mas nem sempre ele vai ter capacidade de substituir. Eu já trabalhei em clientes e eu tenho contratos com clientes que um GED robusto é essencial para a operação dele, mas nesse caso não era. E eu queria trazer para vocês uma solução que eu criei dentro do SharePoint e que eu acho que pode ajudar muita gente. Do que se trata? Existe uma dor muito grande nessa questão de gerenciamento de última versão do arquivo, quem foi o último a mexer no arquivo, qual que é o arquivo aprovado e quais são os arquivos que ainda estão em desenvolvimento, o que eu já posso avaliar dentro de uma pasta. Vendo essa dificuldade, essa necessidade, eu resolvi desenhar um formato de automatização e de gerenciamento, de versionamento dos arquivos dentro do SharePoint, que eu acho que pode ajudar muito a necessidade de várias operações que eu já trabalhei. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você já entrou numa pasta para pegar um arquivo, ou para enviar para um cliente, ou para compartilhar, ou para avaliar seu arquivo, fazer uma avaliação daquela entrega, aprovar uma entrega. E quando você chega, por exemplo, o arquivo que você está procurando é o PPP TechSeed. Aí você vê um de 2024, um de 2024 do Carlos, um de 2024 um. E você não sabe qual que é o arquivo final, qual você deve aprovar. Não consegue, você tem que ficar abrindo arquivos, ligando para as pessoas, entendendo qual que é a necessidade delas. Diante disso, eu usei uma ferramenta da Microsoft que eu usei poucas vezes aqui dentro do SharePoint, mas que ela pode ser muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas o SharePoint ele tem uma estrutura similar ao Lists. Então, por exemplo, você pode adicionar colunas aqui para classificar esse produto. Então, por exemplo, você pode ter uma coluna de data hora, de entrega, por exemplo. Eu quero criar aqui, gerenciar as entregas pela data e hora que eu vou colocar numa coluna chamada entrega. Você poderia fazer isso, como se você desse uma data limite para aquele arquivo estar pronto. Você pode vir aqui e clicar, por exemplo, deadline. Falar que isso aqui é o deadline do arquivo. Só aí eu não coloco que é obrigatório, porque só os arquivos que tem deadline que vai precisar. Ou então, eu posso colocar aqui um arquivo de sim, não, relacionado a, por exemplo, entregue para o cliente. E eu vou colocar obrigatório, para que as pessoas sempre me falem se aquele arquivo foi ou não entregue para o cliente. E a alteração desses campos ela é muito simples. É só você vir aqui dentro, pedir para editar, ele vai te dar uma lista, como se fosse a lista daquele arquivo mesmo. Então, por exemplo, aqui eu quero que ele foi entregue para o cliente. Aqui eu coloquei uma caixa, isso aqui é um problema. Na realidade, a gente vai ter que editar a coluna, tipo sim, não, valor padrão, ok. Ele vai me dar isso aqui, ele está me dando uma crítica se esse arquivo foi ou não entregue ao cliente, porque eu coloquei como obrigatório. É uma forma de utilizar, você pode vir, não, mas não funcionou legal como obrigatório. Você pode mudar. Valor padrão não, salvar. Daqui a pouco ele libera, falando que essas informações não são essenciais. Então assim, quando eu olho aqui, eu sei qual arquivo está em elaboração, qual está aguardando a aprovação, qual está aprovado, e dependendo do cenário, eu poderia colocar aqui uma outra opção chamada cópia. Então, esses casos aqui, eles não são arquivos oficiais. A pessoa que fez, ela pode vir aqui e alterar esse arquivo para uma cópia, porque é uma cópia que ela fez para fazer algum teste, algo do tipo. Mas o mais interessante não é só isso, é a possibilidade, por exemplo, de você ser alertado quando esse arquivo for atualizado para a situação aprovado, ou toda vez que ele for atualizado. Então, qual que foi a ideia aqui? A gente fez um sistema de gestão de arquivos
Lembrando que o mais importante não é essa ferramenta, o mais importante é o penso que está por trás. Lá tinha uma estrutura hierárquica de pastas, então eu tenho as pastas de desenvolvimento, as pastas de documentação e a pasta de projeto. A pasta de projetos só tem projetos que estão sendo desenvolvidos. E dentro da pasta projetos tem a pasta de arquivos de apoio e a pasta de entregas. Dentro das pastas de entregas é que eu tenho esse gerenciamento. As pastas de arquivos de manuais, de suporte, eu não preciso disso aqui. Então o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo fazer com que a pessoa, caso ela precise alterar um arquivo, caso ela precise voltar um arquivo para uma outra fase, caso ela precise editar um arquivo que já está em fase de aprovação, o sistema ele pode me alertar essas alterações e eu, quando entro aqui, eu sei o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, qualquer biblioteca que você criar, você pode vir aqui e adicionar colunas da forma que você quiser. Qual o primeiro passo? Definir a estrutura de pastas. Dentro desta estrutura de pastas, você consegue colocar essa opção de colunas. Você consegue adicionar colunas que você pode definir. São pessoas, números, tudo isso. Quando você define essa coluna aqui e você define a pasta, você pode vir aqui dentro do Automate e fazer o seguinte. Você pode vir no Automate e criar um fluxo aonde, de forma até bem simples, você vai pedir uma automação para quando um determinado arquivo, ou seja, quando um arquivo é criado ou modificado, tá vendo aqui somente propriedades? Importante essa informação. Onde que vai ser criado? Aqui eu determino o site. Eu coloquei aqui Training Space. O que é isso? Nada mais do que o endereço do site. Literalmente, o endereço do site até o final do nome da equipe ou do site do SharePoint. Informo qual a biblioteca. No caso aqui, eu trabalho com bibliotecas. Não sei se vocês trabalham assim, mas quando você está aqui dentro dessa parte do site, que é o conteúdo dele, você pode vir aqui e criar novas bibliotecas de documento. Eu gosto de selecionar a biblioteca que eu vou trabalhar. Então, eu informo a biblioteca, ele vai me dar aqui listas, bibliotecas para eu poder trabalhar. Eu informo a biblioteca. Depois, extremamente importante, isso aqui é só o gatilho. É só o start, ou seja, toda vez que um arquivo for modificado dentro dessa biblioteca ou dessa pasta, você pode selecionar uma pasta aqui, eu deixei em branco porque eu estava trabalhando na biblioteca inteira, ou seja, ele vai te dar um alerta quando acontecer algo nessa pasta ou biblioteca. Só que você tem que vir aqui e obter as informações. O que eu fiz? Eu obtive a alteração desse arquivo, só que quando você pede para obter a alteração, ele te pergunta, ou seja, aqui acionou o gatilho, agora me fala onde eu devo gerenciar. Você pode fazer um gatilho por uma biblioteca inteira e fazer a ação somente em uma determinada pasta. Eu peguei aqui a biblioteca inteira novamente, e aí ele me pergunta qual que é o ID do documento, do arquivo. Então eu peço só o ID aqui, porque ele já reconheceu da alteração anterior. E aí ele me pergunta desde que versão que você quer. Aqui mora o erro de quando você salva um arquivo novo, que eu não tratei, mas não é relevante. Quando você vem aqui, eu trabalhei por uma expressão, que é o quê? O sub, que é uma expressão de subtração. O que eu fiz? Eu fiz a expressão de subtração, coloquei um valor inteiro e busquei um trigger, que é o trigger de versão do documento. Ou seja, ele pega a versão do documento e subtrai o número 1 dela. Ou seja, toda vez que tiver uma alteração, desde qual? Desde a versão anterior. Então, se a versão agora, que quando eu faço uma alteração vira a versão 2, ele pega desde a 1. Se eu estou na versão 84, porque eu já estou com isso rodando, e ele faz a alteração para 85, ele pega todas as alterações desde a anterior, da 84. Ou seja, ele só pega a última alteração. Esse detalhe aqui é muito importante. Depois, outra informação importante, obter informações do arquivo. Senão você não consegue disparar e-mail, mensagem informando dados do arquivo. E aí, aqui por fim, eu coloquei uma condição. Quando a coluna, qual coluna que eu peguei aqui? A coluna status. Por quê? Eu quero gerenciar quando uma coluna status for alterada. O restante não me interessa. Por quê? Quando a coluna status é alterada, quer dizer que, por exemplo, o arquivo saiu de em elaboração para arquivo final. Ou alguém foi lá e mudou de arquivo final para elaboração. Ou alguém cancelou. Então, se eu tiver um bom processo de gerenciamento de informação que considera essa realidade, eu consigo trabalhar somente com esse formato. Então, eu coloquei aqui igual a expressão. É bom você colocar ela com... Aqui eu coloquei o abre, fecha parênteses, depois, na hora que eu estava digitando, para que ele reconheça que é true de verdadeiro mesmo, mas depois ele altera. Mas eu tenho aqui o true, ou seja, se a alteração do arquivo for na coluna status verdadeiro, ele segue um caminho.
senão ele termina o fluxo, ou seja, ele vai ignorar todas as outras alterações. Se caso for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai postar como o nome do usuário, no canal que eu escolhi dentro da própria equipe, porque eu gosto de trabalhar lá dentro, no canal General, e a mensagem arquivo X foi alterado para a versão tal. Por exemplo, foi alterado para, aí ele me fala a versão aqui. E essas mensagens vão chegar sempre aqui nesse canal. Vamos fazer um teste? Então, aqui, só para a gente fazer o teste agora, por fim, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, porque não fiz nenhuma alteração. Ele vai me dar aqui as mensagens. Vamos pegar um arquivo qualquer aqui dessa pasta. Vamos ver a última mensagem que eu recebi. 00:53, arquivo alterado. Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos pegar o arquivo aqui junto. Vamos alterar para o status para aprovação. Beleza? Alterado. É só salvar aqui. Vamos acompanhar aqui pelo próprio sistema. Não teve alteração ainda. Esperar mais alguns segundos. Acho que eu programei ele para fazer uma alteração a cada minuto. Assim que a gente terminar aqui, eu vou voltar lá e vou verificar como que está essa questão da alteração. Ainda não, ainda está no 53 aqui. Enquanto isso, vamos tomar um café, né? Na hora que eu cliquei, foi e eu não estava aqui, ó. Acabou de passar. 23 segundos atrás. Tá vendo? Eu coloquei o texto para lá, ele alterou. Ou seja, isso aqui é muito interessante nesses cenários em que você precisa gerenciar alterações de arquivos. Então, por exemplo, você pode fazer isso com pastas extremamente relevantes, como pasta de entregas, se você tem uma gestão de projetos, na pasta de projetos, nos arquivos que vão ser compartilhados com o cliente, você pode colocar esse alerta quando o arquivo for salvo também na pasta. Vamos dar uma olhada aqui, só no detalhe que eu comentei antes. Aqui, ó, quando a gente faz essa condicional, eu estou condicionando somente quando a coluna, deve estar até marcado aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, que quando o status, o valor status, ele é alterado, ele me dá como verdadeiro. E aí, ele me manda mensagem. Mas eu poderia colocar qualquer vez que o arquivo fosse salvo, que ele fosse alterado. Tudo isso é possível. Esse tópico que eu tinha explicado para vocês aqui, ó, eu encontrei ele agora, é porque está na versão nova, no novo design. Quando você está criando aqui o gatilho, ele te pergunta com qual frequência você quer que ele seja executado. Intervalo de 1 minuto, de 1 mês, de 1 semana. E esse tipo de design aqui, esse tipo de automação, ela não precisa ser executada o tempo todo. Ela pode ser executada uma vez por dia, para não ficar gastando créditos de execução, para você não ter que comprar o Automate com um nível de licença mais alto. Então, qual que é a ideia aqui? Você conseguir gerenciar versionamento de arquivos, alteração, trabalhar um GED simplificado, criar os campos e os controles que você quiser para cada arquivo. Com isso, você pode automatizar avisos, alertas, processos, para que fique sistematizado esta gestão de documentação dentro da sua empresa. Então, se você tem, por exemplo, uma consultoria e tem entregas de laudos, se você tem uma auditoria e tem uma auditoria final para ser entregue, tem arquivos de cálculo que compõem esse laudo, se você é uma empresa de engenharia e gerencia projetos e tem que saber qual é a versão final, tem N fatores que podem ser relevantes para esse tipo de operação. Então a ideia aqui desse vídeo era trazer só uma visão macro de como que as ferramentas da Microsoft, quando bem estruturadas e bem gerenciadas, podem ajudar na transformação digital de uma forma muito mais robusta. E também mostrar que existem pequenos detalhes aqui que quando você olha, parece uma simples coluna a mais, um simples detalhe a mais ali, como se fosse só um plus pequeno para agradar mais o cliente. Mas, na realidade, quando você olha para isso de forma sistematizada e integra as demais ferramentas, abre um horizonte gigantesco para você trabalhar de automação, de processos, de fluxo e de comunicação. Principalmente pelo fato de que está tudo dentro da mesma plataforma. O Teams, o Automate, o SharePoint, o OneDrive. Fica muito mais fácil de gerenciar. Basicamente, gente, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, uma forma de utilizar isso, o SharePoint com mais uma ferramenta, mais um detalhe. Espero que tenha ajudado vocês e que possa agregar no dia a dia. E se você tiver alguma demanda relacionada a isso, lembre-se. Você precisa entender que o motor da operação não é a tecnologia ou a ferramenta em si, é o processo. Então o que vai mover isso aqui é o processo que você desenhar. Então pense no processo, pense no fluxo da informação, na necessidade do seu negócio. Depois você vem para a ferramenta. E se caso você precisar de algum apoio nisso, já sabe, pode procurar a nossa consultoria para te dar um suporte ou qualquer outra, mas procure alguém, direcione esse trabalho para alguém que possa te ajudar, seja alguém interno, um técnico de informática com mais experiência, uma consultoria externa ou agente, caso você ache relevante. O básico disso aqui não é essa solução que eu te dei. O importante é o diagnóstico. Gaste bastante tempo
diagnosticando sua necessidade, seu fluxo e o seu processo. Somente a partir daí você cria as automações, porque aí vai ficar muito mais fácil saber quem deve ser informado, quem é o responsável pelo arquivo, quem são as pessoas que autorizam alguma alteração, quem são as pessoas que devem ser apenas informadas, que tipo de coluna você deve ter, que tipo de gestão e como que você deve tratar essa automação. Tudo isso vai vir do diagnóstico e não da ferramenta. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que curtiu o vídeo. Para você que quiser saber um pouco mais, aqui no YouTube, você já sabe, tem conteúdo raiz, estruturado toda semana. E se você quiser saber um pouco mais do nosso dia a dia, já sabe, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Até o próximo vídeo e muito obrigado.